Esse não é mais um vídeo sensacionalista mostrando e falando besteiras sobre esse fato acontecido. Esse fato é um fato muito importante e que a gente precisa entender o comportamento dessa leoa. Eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária de felinos, e vou conversar com vocês sobre esse acontecido, relacionando com os felinos e conversando com vocês sobre os felinos selvagens. O que a gente precisa entender sobre eles e o que aconteceu realmente nesse vídeo. Vem comigo que você vai entender o passo a passo. Para quem não me conhece, eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária e trabalho na área de felinos, especialista em comportamento e psiquiatria felina. A gente precisa conversar sobre esse caso que está super viralizando, mas eu estou vendo muitas pessoas sendo realmente sensacionalistas. Mas o que a gente pode aprender e trazer para a nossa vivência sobre esse caso? Os felinos são animais, gente, extremamente territorialistas, tá? Eles são, principalmente a leoa, ela é uma predadora de topo de cadeia. Então, quando o homem entra dentro ali do local que ela está, ela é predadora, então tem algo diferente no ambiente, no território dela. E ela precisa proteger esse ambiente, esse território. Então, quando ele entra e ela percebe que tem uma pessoa entrando, né? Primeiro, o local que ele entrou ali por cima, né? E aí, quando ele entra ali por cima, ela leva um susto, porque ela não estava esperando toda essa questão, né? E aí ela vai em cima dele, porque realmente é uma ameaça para ela, tá? As leoas, tá? Os grandes felinos, eles têm uma resposta muito rápida a estímulos estranhos. Então vocês podem ver que isso tudo aconteceu de forma muito rápida. Ela não ficou cercando ele, não ficou cheirando ele, ela já foi direto, de uma forma muito sutil, né, vamos falar assim, e muito direta, sabendo realmente o que ela estava querendo fazer ali naquele momento. Então, ela tem realmente um modo de ataque instintivo. A gente tem que lembrar, gente, que os leões, né, leoas, onças, todos os animais selvagens, eles são animais selvagens. Então não adianta a gente querer domesticar esses animais, porque vai ser só sofrimento. Tá? Então, quando ele entra, um ser humano que ela não está acostumada, que ela não conhece, entra dentro ali do local que ela está, é um ataque. Ela vai ter que atacar porque ela não sabe quem é aquela pessoa, entrou por um local que ela não está acostumado nenhum humano entrar. E até mesmo, né, os veterinários, biólogos, tratador, tratam deles, né, desses felinos grandes aí, selvagens, pelas grades. Não ficam cara a cara, frente a frente. É muito arriscado, tá? Então, assim, e ela não atacou ali por maldade, né? Ela atacou realmente por instinto. Então, esse ataque aconteceu por instinto. Ela não quis atacar, não pensou assim, vou fazer isso porque eu vou conseguir tirar a vida dele. Não, ele está entrando no instinto, no território dela, né? É a mesma coisa que a gente relacionando com os nossos gatinhos, né? Domésticos, quando chega uma pessoa diferente na casa que eles se escondem. A gente sempre fala, não vai lá, pega ele e apresenta para a pessoa. Respeita o momento dele. Ele está se protegendo e precisa desse tempo, enquanto tem uns que vão perto, aceitam, né, contato com pessoas diferentes, mas é o território dele. Então não é correto você colocar o gato dentro do quarto porque chegou uma pessoa que tem medo. Não é, ele está no território dele, né? E mesmo dessa forma, aconteceu com a leoa. Ela estava no território dela, com o cheiro dela, com o costume, né? Das pessoas que vão alimentar, que vão ter contato com ela, entrarem ali sempre pelo mesmo local, sempre pelo mesmo horário, e do nada vem uma pessoa ali por cima, né, entrando ali no território dela. Ela não sabe se é um leão, se é uma pessoa, se é um gatinho, se é um... Ela não sabe. Então o instinto dela é realmente atacar, tá? E aí, gente, por que a leoa teve essa reação, né, tão forte, tão direta e tão precisa, né? Eu já falei aqui com vocês. Ela estava no território dela. Então, quando o outro ser, né, entra ali, ela precisa proteger aquele território, tá? Acaba gerando também o que a gente chama de estresse ambiental, tá? O zoológico ali onde ela mora é um ambiente fechado, um ambiente controlado, um ambiente que tem rotina.
Então, com essa entrada súbita, né, dessa pessoa lá, e de novo, por uma entrada que ela não está acostumada, uma pessoa que ela não está acostumada, entra ali, ela vai proteger o território dela, tá? A ausência de vínculo, né? Geralmente, gente, as pessoas que cuidam, né? É sempre o mesmo veterinário, é sempre o mesmo tratador, é sempre o mesmo biólogo. Então, ela tá acostumada àquela rotina, àquelas pessoas, aquele manejo. E de novo, novamente, ele entra de uma forma, por um local totalmente inesperado, de uma forma totalmente inesperada, tá? E aí ela ativa o comportamento predatório dela, né? O que é normal. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é um comportamento normal de um grande felino, de um felino selvagem, tá? E aí ativa nela, lógico, né, o instinto de defesa. Então, se ele entrou no território dela, no ambiente dela, e ela não está acostumada com ele, não está acostumada de ter alguém ter acesso naquele local ali, naquele momento, naquele horário, ela vai atacar. E aí, gente, eu queria muito, é um vídeo realmente breve, curto, porque eu quis conversar aqui com vocês sobre essa importância que a gente precisa de lembrar, né? Os grandes felinos, os animais selvagens, eles não são pets. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado com esses animais, né? Cuidar também em relação à saúde mental, né? Estão falando que esse rapaz estava em surto, já tinha passagem pela polícia. Então, assim, a gente tem que cuidar da saúde mental, né? Deixa um alerta aí. Nunca é tarde, né? Familiares, a própria pessoa está sempre se cuidando, deixar um alerta aí para a saúde mental, né? O tanto que a gente precisa de cuidar da gente, da nossa mente, né? Para que essas coisas não aconteçam, tá? E uma coisa que eu queria falar muito: felinos selvagens, animais selvagens não são pets. Então, tomem muito cuidado, tá? Não tentem, né? Não queiram domesticar, né, esses animais. E falar sempre, né? Correlacionar aí os grandes felinos aí com os nossos gatinhos domésticos, né? Então, respeitar aquele animal, tá? Sendo um felino selvagem, sendo um gatinho ali doméstico, respeitar esse animal, entender um pouco mais sobre a espécie, para a gente conseguir realmente oferecer um bem-estar para eles. Mas a grande pergunta que não quer calar: esse felino estava em um zoológico. Me conta aqui nos comentários se você é a favor ou contra o zoológico existir. Me conta, porque isso é um debate muito grande e que a gente precisa falar sobre isso. E aí eu faço um próximo vídeo falando sobre a minha opinião em relação aos zoológicos. Se tiver ficado alguma dúvida, algo a mais que vocês queiram falar, comenta aqui também. E vamos lá, né, entender mais sobre todos os felinos, sobre essa espécie incrível e que essa leoa mostrou pra gente realmente um instinto selvagem que tem nela e que é um instinto normal, tá, pessoal? Não precisamos, ainda bem que não vai acontecer nada com ela até então, né? Mas assim, é algo normal. Resumindo todo o vídeo, esse comportamento que ela teve foi um comportamento normal. Quem estava errado ali foi o homem. Não importa se ele estava em surto, não importa. Foi ele que estava errado, né? Agora a gente pensa, ele cometeu, né? Teve essa atitude e agora a leoa está passando por uma quarentena, saiu realmente ali do ambiente que ela estava acostumada, da rotina dela, foi para uma quarentena em um local que ela não está acostumada, né? Está em observação. Ela pode até estar acostumada porque é lá dentro do zoológico, mas eu tô falando assim, olha como uma atitude de uma pessoa que não está bem pode prejudicar outros seres, não somente seres humanos, mas animais. Então, cuidem da saúde mental de vocês, para vocês não prejudicarem outras pessoas, tá certo? Comentem aqui a polêmica sobre questão do zoológico e tirem suas dúvidas.